Fala, rapaziada. E aí? Como é que tá o domingo aí de todo mundo? Já passou a adrenalina do jogo? Todo mundo indo a pé da vida? Alguns já estão curtindo o carnaval? Já empatou, passou nos pênaltis, não tem como voltar atrás. Outros estão preocupados. Galera, queria pedir uma ajuda aí a todos que estão vendo o canal. Eu tô com a meta aí para chegar a 1.400 inscritos, tá? No canal. Quem puder, se inscreve aí. Dá o like, dá uma moral quem estiver gostando da nossa resenha. Aqui não é trabalho, é realmente resenha, bate-papo para a gente poder distrair, falar um pouquinho de Vasco, né, que é o nosso clube aí do coração, que vem dando poucas alegrias para a gente nos últimos anos. Mas é bem. Já falei um pouquinho do jogo de ontem, mas galera, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês do que aconteceu ontem no primeiro tempo do jogo, né? Muito falta de empenho, né? Falta de atitude de alguns jogadores, poucos jogadores correndo, tentando se esforçar. Mas aí eu queria levantar uma polêmica aqui com relação ao Felipe Coutinho, né? Eu estava lembrando de alguns jogos, jogo contra o Santos, jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. Poucos jogos que o Coutinho fez bem. O primeiro jogo da Copa do Brasil, da semifinal contra o Fluminense, eu acho que são 3 jogos que eu lembro que o Coutinho fez bons jogos. E todos esses jogos, se eu não me engano, o Coutinho vinha no controle de carga. Não vinha com tantos jogos em sequência como foi. Jogou contra a Chapecoense, jogou contra o Botafogo, jogou contra o Bahia, jogou ontem. Aí você pega alguns jogos com gramado encharcado e o Coutinho não tem esse costume. Por que agora a gente tem um jogador como o Rojas? Será que daqui para frente, se o Fernando Diniz não for teimoso, começar a mesclar o time, né? Começar a rodar o elenco, porque ano passado a reclamação é que ia com o time até o final, os caras quase tendo um problema físico, porque não tinha banco, né? Hoje, se a gente pegar, o Vasco tem o Rojas, o Vasco tem o Marino, o Vasco tem o Spinelli, o Vasco tem o Cuiabano, todos os jogadores que chegaram, o Vasco tem o Brenner. Então, assim, a gente tem no mínimo 5 substituições para fazer o time rodar. Trocar o elenco, tá cansado, joga o outro. E assim, vai ter um tempo de descanso até o próximo jogo, ou contra o Fluminense ou contra o Bangu. A gente não sabe, vai ser decidido amanhã a vaga da próxima semifinal. Hoje tem Flamengo e Botafogo e amanhã Fluminense e Bangu. Já dá para começar a pensar um time. Então, vamos lá. Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano. Barros, Thiago Mendes, e aí joga o Rojas, né? E aí joga na frente o Spinelli, o Brenner e o Andrés Gomes. Ou Andrés Gomes, Spinelli e Marino. Vejam bem que eu estou tirando do time o Coutinho e estou tirando do time o Nuno. E o Piton, que são os que saíram ontem. E o time deu uma resposta em termos de disposição, de vontade, com os jogadores novos que chegaram. Então, assim, vamos começar a olhar um pouco essa questão de mexer no time, como todos os grandes clubes fazem. O nosso rival tem grandes jogadores do banco de reservas, o Palmeiras também tem. É assim que se criam grandes times, né? Assim que se criam grandes elencos. Aí, galera, pra gente ver aqui, ó. Olha lá. Torcida do Vasco faz noite de cobrança
a Diniz e Coutinho. Deixa eu botar eu pequenininho aqui. Se eu consigo colocar eu pequenininho aqui. Olha lá. Isso aí, torcida do Vasco faz noite de cobrança da Diniz e Coutinho. E exalta o Spinelli. Então, assim, o Diniz, eu concordo, a galera tá de saco cheio. Mas será que o Coutinho, o Nuno, não são jogadores que estão sendo muito exigidos, muito forçados? Não está sendo muito forçado aí a barra deles? Os caras estão jogando, correndo demais, os caras estão correndo demais não, jogando muitos jogos. De repente tem jogador que não tem essa condição física tão privilegiada. E precisa, por isso você faz um elenco para jogar um jogo sim, outro jogo não, o próprio Piton. E também, assim, quando você não está de repente satisfeito onde você está, com o ambiente de trabalho, você acaba não rendendo bem. Então, será que essas coisas que têm acontecido, de bronca, essa sequência negativa de jogos, o esquema tático, só o Vasco só joga de uma forma, será que isso também não está deixando os jogadores meio de saco cheio? É claro que os caras não vão entregar, eles são todos pais de família, tem caráter, tem responsabilidade, mas quando você não está motivado, você está chateado, as coisas não andam, galera. Então, assim, na minha opinião, já deu para o Fernando Diniz. Precisa de um gás novo. E agora vamos ver como é que vai ser o próximo jogo contra a Fluminense ou Bangu e depois do jogo contra o Santos. Botar quem tá com vontade, quem quer jogar. Isso que o Fernando Diniz tem que fazer. Pegar a galera, ó, quem tá afim. Botar para jogar. Rapaziada, valeu. Saudações vascaínas aí, bom domingo. Vamos se inscrever aí pra gente chegar em 1.400 inscritos. Fui.